Bom, como o Douglas colocou no começo, nosso tema da palestra é amor e renúncia. Aquele conto que ele passou, quando eu peguei essa palestra, que foi até a Denise que ia fazer, foi a primeira ideia que me veio em mente, é falar sobre renúncia em casamento. Renúncia... Tá bom aqui já. Renúncia que nós, pais, fazemos quando temos filhos. Mas, conforme eu fui me aprofundando, estudando mais sobre o tema, aí você vê que esse tipo de renúncia não é desvalorizando, pelo amor de Deus, mas é a renúncia mais fácil que nós temos. A nossa escola é dentro de casa, né? Então, quando a gente se junta no matrimônio, a gente acaba tendo mesmo que fazer vários tipos de renúncia, abrindo mão de várias coisas, para que essa união dê certo. E quando se tem filho, então, meu Deus. Foi um tema que eu gostei bastante, porque eu tenho muita dificuldade em renunciar, em abrir mão de qualquer coisa assim, que me tire da zona de conforto, inclusive está aqui agora. Eu estou assim, completamente fora da minha zona de conforto, mas vamos lá. Pode passar. Exatamente. Não sei se vocês sabem a história, mas essa parte do Evangelho se passa sobre as bodas de Canaã, ou Canaã, né? Caná, tem várias... que é narrado no capítulo do Evangelho de João, onde Jesus transforma a água em vinho. Durante um casamento, onde ele e os apóstolos foram convidados. E essa passagem ela foi considerada o primeiro milagre de Jesus. E, por muito tempo, e muitas outras doutrinas, elas acreditam que essa passagem, que Jesus fez isso para provar o poder divino que ele tinha, ou para que as pessoas realmente acreditassem que ele era o Messias, o Filho enviado por Deus. Mas, se a gente for estudar profundamente, nem precisa ser tão profundamente, a gente percebe que isso é uma mentalidade tão nossa, materialista, né? Essa coisa de provar o poder divino. Realmente, Jesus não tinha essa necessidade de provar qualquer coisa de poder que tinha e tal. Então, eu vou contar um pouco da história para a gente relembrar e fazer algumas observações. O manto na noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma de grandes assembleias populares de Lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecidos luminosos, comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo perguntou: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Como se tratava de uma festa mundana, o vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Eu até grifei o alcance ali, porque Simão era gente como a gente, né? Então, o alcance de interpretação dos fatos, da mensagem, dos ensinamentos que Jesus passava para ele, para os apóstolos, era tão limitado e é tão parecido com o alcance que nós temos, né? Então, para ele, aquilo era muito mais... ele via muito mais a parte ruim da transformação da água em vinho do que a parte divina, da parte boa. E isso a gente faz o tempo todo, né? Até a gente costuma julgar
interpretar, focar realmente nas ações de terceiros, ou, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa por medo desse julgamento ruim que a gente vai receber. Simão disse ele: conheces a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. Pode passar. As bodas de Canaã foram símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria, seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Bom, o que Jesus nos ensina aí? Que a preocupação de Jesus no momento ali não era provocar estranheza, nem com que as pessoas ficassem embasbacados com o fato dele ter transformado água em vinho, ou o excesso do álcool iria provocar, né, na festa. A preocupação de Jesus era mostrar para o amigo o que é o amor, né? Foi a maneira que ele encontrou de mostrar para as pessoas o que é o amor divino, que é a preocupação que Deus tem de nos dar o que for necessário para que sejamos felizes. Então, foi a maneira que ele encontrou de mostrar para o amigo o quanto ele é amado, independente das consequências que isso poderia ou não acarretar. O que ele fala quando santificar as nossas ações? É trabalhar em prol dos nossos irmãos, como o nosso Pai faz por nós, né? Jesus, ele trabalhava sempre em prol do próximo. Por isso que ele é o guia e ele é o exemplo de como a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, ali ele trabalhou em prol do amigo. Pode passar. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder com os amigos que não nos entendam, ou quando não nos retribuam com ingratidão? Eu fico assim, que às vezes a gente tem essa mania de... A gente não, né? Eu. De vez em quando eu esqueço que os apóstolos eram pessoas normais, de carne e de ossos. A gente tem uma mania, às vezes, de santificar ou de elevar, achar que eles eram espíritos já assim, super, mega elevados. E não. Eles eram pessoas comuns, né? A gente até conversou sobre isso. Deus, né, ele escolheu espíritos que estavam encarnados na Terra que não tinham nenhum tipo de posição social, nada. Ele escolheu as pessoas mais simples, né, justamente porque era isso que ele queria, eu acredito, mostrar para a gente, que ele pede da gente essa simplicidade, tanto de coração, de sentimentos, de ações e de tudo. E Simão ele tinha tantas dúvidas, tanto ele como os outros apóstolos, que são dúvidas que passam pela nossa cabeça também, né? Questionamentos,
com a diferença que ele teve a oportunidade de perguntar diretamente para o Cristo, né? E aí eu fico me perguntando assim para o meu mentor, pergunto para o Douglas, vou perguntando para. Mas a vantagem do Simão foi que ele tinha um contato direto com Cristo, né? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. O que Jesus nos ensina aqui? Que a gente tem que largar a mão de se preocupar com a opinião dos outros. Principalmente, que nós temos que fazer pelo nosso próximo, por um amigo, por um desconhecido, ou o nosso próximo mais próximo ainda, que está dentro da nossa casa, ações sem esperar receber nada em troca. E, principalmente, estar preparado para receber a ingratidão. Que eu acho que isso a gente nunca está. Principalmente de mãe para filho, ou de pai para filho, né? De um amigo. O que ele fala muito em amigo? Porque os laços de sangue, a gente costuma ser mais paciente, né? Com os nossos filhos, com relação à ingratidão. Com os nossos pais, às vezes nem tanto, mas com os filhos bastante. Com os nossos maridos um pouquinho menos. Mas com um amigo que a gente não tem nenhum tipo de laço de sangue, é só um laço de amor fraterno mesmo, normalmente a gente não costuma dar chance nenhuma para a ingratidão, né? Então, eu acredito que esse é o maior ensinamento dessa parte aí, que ele fala que a gente precisa estar preparado para, de repente, receber a ingratidão como pagamento de algo que nós fizéssemos de coração. E aí ele continua: ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E, com um olhar absorto à paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Canaã poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação ao que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Gente, eu achei essa parte maravilhosa, porque ele tinha um entendimento de qual era a missão dele, o entendimento que Jesus tem do amor e da compaixão de Deus é tão fora da nossa realidade, pelo menos da minha, que ele estava preparado para tudo, principalmente para as coisas ruins, principalmente para as coisas que nos desagradam. E ele não ficava ofendido, porque o orgulho dele, né, nada ofendia Jesus. Porque tudo que ele fazia por nós e pelas pessoas era com um sentimento tão puro, com um coração tão puro, com tanto amor, que ele não se preocupava se você não entendeu a mensagem dele, ou se você não foi grato, ou se realmente a ação dele, infelizmente, teve uma consequência ruim. Então, isso mostrava a grandeza desse espírito. Pode passar. Vou tomar uma aguinha.
Simão Pedro era danado. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podia ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mestre apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Lá vem Simão com mais uma dúvida. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que estimam? Realmente dá um nó, né, na cabeça. Primeiro, Jesus fala que a gente tem que santificar as nossas relações com os nossos amigos. Depois, ele fala que a gente tem que colocar o reino de Deus acima do pai, da mãe, dos irmãos terrestres. Então, assim, como assim, Jesus? Quer dizer que é mais importante a gente amar os nossos amigos do que amar os nossos pais, nossos irmãos, nossas mães? Pode passar. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Então, Jesus nunca chegou e falou assim, olha, para você odiar, porque a gente leva tudo ao pé da letra, né? Então, a interpretação de texto, né? A gente estava conversando, a gente tem que estudar o Evangelho com emoção, não? E não de forma racional. Porque, se você for estudar o Evangelho de forma racional, você fala, gente, esse cara é doido, né? Ou bipolar, no mínimo, porque uma hora ele fala uma coisa, na outra hora ele está falando, sabe? E não. A gente precisa estudar o Evangelho com emoção e, principalmente, tentando, por mais difícil que seja, se colocar no lugar do Cristo, né? Tentar nos conectarmos com Deus para conseguir tentar entender o que ele queria, qual que era a mensagem dele. Vamos lá. Não quebrem os laços santos da vida. Antes, exalta os que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O que ele quer dizer? Que, gente, Deus é a sabedoria. Ele está acima de toda a criação, porque Ele é o Criador. Né? Então, nós não podemos colocar acima de Deus nem um ser da criação. Como é que nós vamos colocar acima do Criador as criaturas? Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O que eu acredito que Jesus quis dizer com isso? Que o título de amigo é o maior de todos. Porque a família a gente não escolhe, né, gente? Família a gente reencarna, sai lá. E aí, se acaba o filho, né? O Francisco já até deu uma palestra aqui, o bebezinho, você acaba criando um laço de afeto, vai construindo com o marido, a mesma coisa com os pais. E amigo, não. Amigo, nós escolhemos por afinidade e amamos os nossos amigos por opção, não é algo imposto. Então, eu acredito que o laço de amizade realmente é um dos maiores laços que nós podemos conservar aqui na Terra. Muito maior do que o laço consanguíneo, que nós não tivemos opção de escolha.
Posso estar errada, se eu tiver alguém me corrija. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família. Está vendo? Não só apóstolos, até a gente, né? Mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Por quê, gente? Nós reencarnamos. Quem garante que na próxima reencarnação eu vou reencarnar com meu marido, com os meus filhos? Ninguém garante isso. A única garantia que eu tenho é que Deus continuará sendo meu pai. E o Criador de todas essas criaturas da Terra. Esse é o único laço que é de garantia. Né? O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Pode seguir. Vou continuar, depois eu faço. Na construção do reino de Deus, chega um instante da separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo e da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou, então, a de uma alma bem-amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. O que Jesus nos ensina? Aqui, ele ensina que a separação do corpo físico, quando desencarna, é o mais fácil, e realmente é. Quando a gente precisa renunciar de alguma posição, ou de algum comportamento, ou de algum estilo de vida, abdicar, né, de um trabalho, ou de uma pessoa, de um filho, de um amor, né? O tanto que isso é difícil para a gente. Gente, eu falando por mim, a dificuldade que eu tenho de abrir mão das coisas que eu gosto. Eu tenho muita dificuldade. Eu luto, sabe? Deus vai mandando sinal e eu vou lutando contra, fingindo que não é comigo. Porque é muito difícil abrir mão das coisas. Porque nós, encarnados na Terra, nós temos um apego muito grande, né? Tudo é nosso. É meu pai, é meu marido, é meu filho, tudo é meu. Minha casa, meu trabalho, minha vida, tudo é meu. E às vezes a gente precisa abrir mão para ir cuidar de um filho, ou para deixar que a pessoa viva a vida que ela quer viver, né? E isso é muito difícil para a gente, muito difícil. E isso que Jesus, eu acredito que é o tema principal da palestra. O quanto a gente tem se preparado para renunciar. Renunciar de verdade. Porque não é renunciar se esperneando, porque eu renuncio me esperneando. Não consigo renunciar ainda felizona. E esse tipo de renúncia não vale. Não é legal. Pode passar. Simão. Jesus já estava meio... Simão. Quão poucos sabem partir para algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Com poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais. Gente, isso é muito importante. A gente cria um mundo, às vezes, uma fantasia, e não consegue sair daquilo, né?
por desejarem permanecer dentro das suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Então, Deus vai lá, mandando só informações tranquilinhas, né? Até que chega uma hora que ele fala, não, agora eu vou precisar, né, dar um jeito nessa pessoa. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Gente, não sei se alguém consegue aqui, mas eu não consigo ainda falar assim, ai, gente, olha, eu vou entregar. Deixa que Deus sabe o que faz. Não, eu não tenho paciência de esperar Deus. Eu falo, não, gente, eu vou lá, vou tentar resolver. Né? Porque a gente é imediatista, a gente pensa, infelizmente, no hoje e no agora. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, a esperança centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido, Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, um amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamados amigo, porque vos revelei tudo o que eu ouvi do meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Pode passar. Então, vamos lá. O ponto principal. Porque depois que eu comecei a estudar para essa palestra, eu comecei a procurar no Evangelho e eu percebi que Jesus falou mais de renúncia do que amor. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu acredito porque a renúncia está completamente linkado ao amor. Não se ama sem saber renunciar antes. Então, o que é renunciar? Desistir da posse de ou abdicar? O ensinamento central dos evangelhos trata-se de abandonar qualquer outra maneira de se relacionar com Deus e com os outros. É entrar na dinâmica espiritual que Jesus manifestava em sua vida. É identificar-se com Ele em sua entrega total aos outros, sem buscar para si nada em troca. Para amarmos verdadeiramente, precisamos renunciar. Não existe amor sem renúncia. Precisamos renunciar a si mesmo. Pode passar. Aproveitando mais um ensinamento do mestre sobre renúncia. Não, é isso mesmo. Isso daí fui eu pensando, escrevendo, aí eu coloquei no slide, se eu não esqueci. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me diga. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Pode passar. O que seria carregar a sua cruz? Significa acolher aquilo que diariamente cruza o nosso caminho. O medo, a raiva, a indiferença, a ingratidão. Tomar a cruz significa aceitar-me com todas as minhas contradições. Isso a gente estuda muito no autoconhecimento, né? Tomar a cruz significa abraçar-me com todas as minhas forças e todas as minhas fraquezas, os aspectos saudáveis e os doentios, as qualidades vistosas e as feias, as partes imaculadas e as manchadas, os sucessos e os fracassos,
as coisas vividas e as coisas perdidas, o consciente e o inconsciente. Por que eu coloquei essa passagem de Mateus? Porque eu acredito que... Pulou, né? Não, é isso aí mesmo. Pode, volta. Não, pode voltar. Mais um, que eu já concluo, por favor. Fazer o caminho contemplativo junto a Jesus, que leva a cruz da fidelidade, nos ajuda a romper com as cruzes que nos afundam no desespero, nos fracassos, nos traumas, nas experiências frustrantes. Portanto, num primeiro nível, a cruz é a consequência de sermos fiéis à nossa verdadeira identidade de seguidores do Cristo. Em outro nível, podemos dizer que ela revela simplesmente o destino do eu. A sabedoria consiste em que o nosso eu seja crucificado. Gente, crucificado, né? Trabalhado, não é para... em lugar de ser dono da nossa existência. E o crucificamos na medida em que tomamos distância dele, o esvaziamos de toda soberba e de toda pretensão, de poder e prestígio, do modo que não leve as rédeas da nossa vida. Ao crucificá-lo, deixamos de viver egocentrados e nos abrimos para a verdade de quem somos nós. Então, eu acho que essa é a lição principal de Jesus, né? Jesus, em nenhum momento da Terra, viveu centrado nele, muito pelo contrário. Só concentrado no próximo. E a lição principal dessa parte do Evangelho é justamente essa, que a gente precisamos nos encontrar. Nos encontrar com Deus, caminhar até Ele, né? Não nos afastarmos. Quando a gente vive egocentrados, com dificuldade de renunciar e só pensando no nosso bem-estar, né? Isso, a gente está cada vez mais se afastando do Cristo e de Deus. E eu acredito que é isso. Eu espero ter passado um pouco do que eu estudei para vocês. Peço desculpa pelo meu nervosismo, é minha primeira palestra aqui. E muito obrigada a todos. Boa noite.